Produtos Flamboyant. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Basti. E tá um cheirinho tão gostoso, né? Bonita. Bom dia de novo. Bom dia. Bom Esse dia. pãozinho incendiou minha casa ontem, no bom sentido, né? No bom sentido. A Um turma adorou. aroma. Mônica, pão de batata, daquele coringuinha, assim, pra você fazer, com poucos ingredientes. Adoro. E aqui eu tô sem usar a farinha branca, então a gente vai evitar a farinha de trigo aqui. Nós vamos fazer com leite e farinha de aveia. Dá pra fazer só com um ou com o outro também, mas eu acho que a misturinha deixou o pãozinho mais equilibrado de sabor. Mas se você tiver só o leite em casa, faz tudo com leite. Se tiver só farinha de aveia, faz tudo com farinha de aveia. Combinado. Que também funciona. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Nós vamos cozinhar meio quilo de batata. Aqui eu já comecei o processo, vou só finalizar aqui. Por quê? A gente vai passar essa batata numa peneirinha, pra massa ficar bem fininha, bem lisinha. Você pode amassar com garfo também. Tá. Mas é que na peneira o resultado é uma massa mais fina. Então a gente vai amassando aqui. Eu já fiz a maior parte ali enquanto você começava, enquanto você estava ali apresentando. E sem dúvida nenhuma é pra quando bate aquela fome, hein? É, exatamente. Nossa, bom demais da conta. Ajuda muito. E aí, de recheio, nós vamos usar requeijão e azeitona. Até trouxe um pouco prontinho aqui já. Posso mostrar? Pode, por favor, Moniquinha. Que, Luquinha? Eu usei aquele requeijão que a gente compra de saquinho, sabe? Sei. Que ele é um pouco mais firme. Pode ser o cream cheese também. E azeitona fatiadinha da Flamboyant. Porque daí você tem um tempero e um recheio delicioso e super prático. Quando você fizer na sua casa, que você tirar a batata assim que ela sair da panela, estiver bem quentinha ainda, isso aqui é moleza de fazer, viu, gente? Vai passando na peneira. Força nos braços. Apoia. É um exercício, né, Baixinho? É um exercício, exatamente. Vamos lá, já treina braço. Já treina braço logo cedo. Prepara aí pro lanche da tarde hoje, né? Pro lanchinho das crianças, quando chegaram da escola. Vamos terminar aqui. E aí a gente vai misturar os nossos ingredientes. Tá. Pra nossa massinha. Porque aqui, Moniquinha, vai chegar aquela hora que não tem jeito que nós vamos sujar a mãozinha. Tá. Então aqui eu vou misturar, vou pôr um pouquinho de sal nessa massa. Dosa aí o sal, gente, porque eu já cozinho a batata com sal. Então se você também temperar com sal. E a gente vai misturar, eu vou colocar aqui um ovo. Gente, tudo tão separadinho, é uma organização, né? Deixa ele tampadinho. E é engraçado, Mônica, que quando eu faço isso em casa, é tão mais gostoso cozinhar quando você prepara os ingredientes antes, sabe? Experimenta um dia fazer assim em casa pra você ver. Fica tudo organizadinho, curte aí, mais o momento. Aí aqui eu tô misturando um queijo parmesão ralado, grossinho de preferência, tá vendo? Não pega aquele fininho que parece uma farinha, não. Pega esse daqui pra ele aparecer mesmo depois na massa. Ou rala um queijo Minas, curadinho. Aí aqui, vou colocar uma xícara de leite em pó. Leite em pó integral. E eu vou misturar aqui. Então, não vou usar o leite líquido. Vou usar o leite em pó, que ele vai dar a textura pra minha massa. E dá um gosto tão bom, gente, na Pois receita, não é? Normalmente, a gente usa o leite em pó em receita doce. Ontem eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram. Porque a gente está acostumado a ver esse ingrediente em receita doce, mas vai super bem na receita de sal também. E vai ajudar a dar a textura que a gente quer. Ó, tá molinha. E aí agora a gente vai chegar no ponto com a farinha de aveia. E aí, gente, não se preocupe, tá acompanhando? Ai, Mônica, eu não anotei tudo das receitas. Vai estar lá na nossa rede social, tá? Aqui tem 1,5 xícaras. Eu vou colocar de pouquinho em pouquinho. Pra ver, pra né, sentir a textura, exatamente. Pra ela não ficar nem muito mole, nem muito seca. Ela fica uma massa molinha. Eu já vou colocar as mãos aqui, ó. Tá bom. Aí ela vai ficar uma massa molinha, não desgruda totalmente da mão, mas dá pra enrolar. Ela tem que ficar no ponto que você consegue enrolar. Vocês vão ver.
Aí com a ajuda depois da manteiguinha, aí a bolinha sai direitinho. Se ficar muito sequinha, aí depois o pão também vai ficar muito sequinho. Aí aqui, gente, só para finalizar, Moniquinha, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Fermento de bolo mesmo, não é fermento de pão. Ah, tá bom. E aí ela vai amassar, né? Para preparar a segunda parte dessa receita, que é muito tranquila, mas ela precisa acabar de amassar, fazer as bolinhas. Então, enquanto... E a gente de volta com a Vaxi, massinha pronta, super fácil de fazer, né, Vaxi? Trabalho de parceria, né, Mônica? É verdade. Tem que ter o poder público e tem que ter o nosso também, né? É verdade. Agora, chegou a hora da gente misturar aqui a nossa massinha. Ó como é que dá o ponto aqui, tá vendo? Você está escutando alguém? Você viu alguém? Esta é Júlia. Vem cá com a tia Mônica, Não tem problema vem. não, depois a mamãe atende, tá bom? Pode sentar lá de novo. Mas tá tão linda de Frozen. Essa é a Júlia. Minha parceirinha de cozinha. E minha parceira de computador. Aqui, Moniquinha, nós vamos fazer uma bolinha com esse pão, com essa massinha, para virar o pãozinho, né? Aí a gente afunda aqui, ó, com a mão. Ó. E aqui a gente vai fazendo que depois a gente tem que fechar esse pão. Então eu dou uma afinada nas bordas aqui e aqui no meio mais grossinho que vai ser a base do pão. E aqui eu dou uma afinada. Pronto, fez isso aqui para receber. Quando você faz uma coxinha, quase isso. Aí a gente vem com o recheio, que é só misturar o requeijão com a azeitona, é só isso. Eu ainda coloquei um pouquinho de orégano, porque delícia. eu amo o orégano. E aí a gente vem aqui e fecha. Ó, a princípio, igual um pastelzinho. E depois a gente vai moldando aqui. Ele aceita muito fácil a modelagem, ó. Você vai apertando aqui e ele vai formando a bolinha. Aí você tem duas opções. Ou você põe na forma assim, tradicional, aqui, essa, tradicional. Ou a gente põe nessa forminha aqui, que ela vai ficar como um pãozinho meio muffin, assim, né? Vai ficar no formatinho igual de bolinho. você fez aqui. É, pronto. Aí eu gosto de fazer assim, ó. Passar um pouquinho de manteiga aqui. Vai ficar douradinho. Um queijinho parmesão aqui. E um oréganozinho. Mais um bocadinho. Pronto. E pronto. Super lanche para Ana Emília e para querida Ana Paula também, para prepararem aí em casa, para Gisley, para Fran, para toda essa turma. Vaxi, posso fazer com batata baroa, mandioca? Pode, gente. Pode trocar batata, pode usar mandioca. Aí vai dosando aí aquela xícara e meia de farinha de aveia até você chegar nessa textura aqui dessa massinha, ó. Olha como fica boa, gostosa. Perfeito. Ó, Helenir de Araguari, Geraldo de Araxá, que falou que lindeza a Júlia, é uma menina espetacular. Ei, Juju. Muito bem, Vaxi, obrigada. Beijo, 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 beijo. Vou fazer mais pãozinhos pra galera. Eu quero pro café da manhã. Tá E bom. a turma toda da redação também tá de olho nesse pãozinho que a Vaxi preparou pra gente.